Olá a todos que estão nos acompanhando em mais uma Conexão Hashi. No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre um tema muito importante para quem trabalha ou quer trabalhar com massagens no Brasil. O tema é a atual legislação da massoterapia e o futuro. E para trazer clareza da real situação do nosso mercado, eu tenho a honra de receber uma convidada que eu tenho uma admiração muito grande por ter uma bagagem simplesmente fantástica. O nome dela é Alice Rumi Fukunaga, ou como muitos de nós a chamamos carinhosamente de Rumi Sensei. A Rumi Sensei tem mais de 30 anos de experiência prática nas áreas da saúde, educação e terapias corporais, sendo uma grande especialista em terapias tradicionais japonesas. Ela também viveu no exterior, como todos nós. Mas o que traz ainda mais força e credibilidade para o nosso bate-papo de hoje é a formação sólida que ela possui. Ela é graduada em Direito, Ciências Contábeis e Terapia Ocupacional, além de possuir MBA em Controladoria e Finanças. No lado institucional, ela é membro fundadora da Federação dos Massoterapeutas do Brasil, apoiadora da Associação Brasileira de Massoterapia Clínica e membro de órgãos internacionais, como no Canadá. Ou seja, ela acompanha de perto e está por dentro da construção das regras e valorização da nossa profissão no Brasil. Além de tudo, Rumi Sensei dedica grande parte da sua vida ao trabalho voluntário no apoio de pessoas com doenças crônicas e autoimunes, uma causa que ela abraça com total empatia e amor a partir da sua própria história de vida. Rumi Sensei, seja muito bem-vinda ao Conexão Hashi. É um grande privilégio ter a sua presença aqui hoje para atualizar e conscientizar o nosso público sobre a realidade da massoterapia no Brasil. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no Brasil falando com você aí no Japão. Muito obrigada. Eu que agradeço. Então vamos lá. Então, como a gente já havia conversado, eu vou fazer 7 perguntas relacionadas a este assunto. Tudo bem? Ok. Ótimo. Então vamos lá para a primeira pergunta. Rumi Sensei, na sua apresentação eu comentei que o trabalho voluntário com doenças crônicas e autoimunes é uma das grandes missões da sua vida. Conte um pouco como foi esse seu encontro com a massoterapia. Então, a massoterapia eu já conhecia como paciente, porque eu sempre gostei muito que eu sempre fui muito tensa, tive, assim, dentro da família também, a massoterapia da família japonesa, né, então o ama, momi, isso já era bem conhecido. E aí, a massoterapia mesmo veio de uma forma, eu como paciente, quando eu tive, fui paciente oncológica, eu tive linfoma não Hodgkin. Aí, nesse momento que foi, falaram, olha, é complicado, tem alguns lugares falam que não poderia ser feito massagem, mas no meu caso foi liberado. E eu tinha muito inchaço, e foi dessa forma que tá. E ali, depois, meu braço, assim, ficava muito inchado. Resumindo a história, a massoterapia com a drenagem linfática, com as terapias manuais, teve um resultado fantástico, além de aliviar muito a minha dor. Então, foi o primeiro contato como um paciente que precisava, e principalmente pelo acolhimento. Aí eu fui entender que era necessário o nosso conhecimento também de saber o que estava fazendo dentro do corpo humano, toda essa estrutura, né, que a gente fala da anatomia, fisiologia, patologia. Foi dessa forma que eu entendi o que é uma massoterapia dentro da saúde. Que bacana, muito legal. Olha, é muito lindo ver como o seu propósito de vida, né, Rumi Sensei? Eu também, como você deve
assim, conhecer um pouco de mim, eu sempre trabalhei na área da saúde aqui no Japão. Então, eu tive muitos pacientes também. Então, quando eu vi aqui, né, eu li o seu resumo aqui da sua história, eu fiquei muito, assim, emocionado. Eu falei, puxa, essa história, ela precisa ser contada aqui dentro dessa nossa conexão Hash. E eu fiquei, fiquei muito sentido mesmo, né? Algo que a gente, só quem trabalha com os pacientes no dia a dia, que a gente conhece essa dor, esse sofrimento, né? E ver uma pessoa como você, assim, de ter superado isso, olha, é encher os olhos de lágrima mesmo. Eu conheci verdadeiramente aí no Japão, porque eu fiz o tratamento em Nagaizumi Gun Center, em Shizuoka. E aí também eu tive muita, assim, bênção, eu digo, não digo sorte, mas uma bênção mesmo de estar, assim, era o hospital mais novo na época, assim, semi-construído. E ali dentro tive assim o trabalho, aí conheci também estudar profundamente que o pessoal trabalhava muito com a Hari também, né, que é a acupuntura, mas principalmente o toque, essa parte e foi muito importante. Aí eu vi o que a gente poderia transmitir, mas também o cuidado, porque uma pessoa com uma doença autoimune é necessário ter uma consciência, não é só o toque, mas ter um conhecimento por trás. Tem que ser da área da saúde, conhecer a fisiologia, a patologia, principalmente o cuidado de não é simplesmente fazer, é o cuidado do que pode ser feito e o que não pode, porque é muito, assim, delicado, né? E aí, nessa parte que eu falei, se for uma pessoa normal, é fácil de fazer uma massagem, uma pessoa saudável. Mas uma pessoa com uma doença autoimune, com uma doença oncológica, tal, precisa também autorização e acompanhamento e principalmente estar coligado com o pessoal da saúde. Então é uma coisa que não dá para ir sem um tipo de conhecimento é necessário ter um conhecimento muito profundo de anatomia, fisiologia, patologia, tudo isso que a gente não se encontra assim em cursos livres. Por isso que essa é uma das maiores assim coisas que eu tento assim bater de frente e falar, não, massoterapia tem que ter uma formação com todo o escopo de conhecimento. Voltando aqui um pouquinho para o assunto, logo a gente vai voltar para esse assunto da formação séria da massoterapia, né? Eu achei também muito fantástico, né, a sua trajetória, que você somou todo esse amor, todo esse cuidado, essa atenção com as pessoas, com formações fortes de direito, contabilidade e terapia ocupacional. E é exatamente essa visão técnica e jurídica que o nosso público hoje precisa ouvir de você. E aproveitando esse seu conhecimento, Urumi Sensei, direto ao ponto, como está a situação legal na massagem no Brasil hoje? A verdade é que existe o projeto de lei, a massagem está num nível assim que todos nós temos consciência que é necessário ter uma formação técnica. Isso não tem como fugir, porque já tem pelo governo, pelo MEC. Então, essa é um fato que não dá para fugir. Infelizmente, ainda, apesar de ter uma lei, só que é uma lei que é de 1961. Então, o que acontece? Atualmente, legalmente, a massoterapia é uma profissão reconhecida que é necessário
ter formação técnica, é bem claro, mas ela não está regulamentada, quer dizer, regulamentação plena, porque ela já tem uma lei de 61, mas que, mesmo tendo a Constituição de 88, ela ficou ultrapassada a lei. Então, é necessário que essa lei seja atualizada. E também, hoje, o próprio governo, assim, o Ministério da Educação, reconhece oficialmente como curso técnico de massoterapia, principalmente pelos 2 institutos aqui do estado do Paraná, que é o Instituto Federal. Nós temos 5 institutos federais, que é pouco conhecida, mas 2, sendo um em Curitiba, tecnólogo. E além de ter também outra coisa já na formação tecnóloga de uma universidade particular. Então, é importante ter essa consciência que a gente tem essa graduação. Então, o que acontece? Para ter isso, hoje é necessário ter um tecnólogo, mas também é necessário ter consciência que também tramita já no Senado, né, no governo, um projeto de lei que seja a regulamentação da lei de 1961, que era para massagista, e hoje para massoterapeutas, que ele é o projeto de lei que teve 2. Um que foi arquivada, que era 13/2016, ela foi arquivada pelos projetos e aí foi resgatado outro projeto com o mesmo teor, que é o 1262/2023, que já está na relatoria. Mas, infelizmente, nós dependemos muito dos nossos governantes. Perfeito, mas entendi. Esse tá assim, ele não foi aprovado, mas é o que a gente está tentando também para regulamentação da profissão da massoterapia, assim como pouco tempo foi regulamentado a profissão de acupunturista. Então, vamos lá, né? Vitória, A experiência é a última que vai. Sim. Bom, então, nossa, você esclareceram muitos pontos aqui. Vou para a próxima pergunta, então. A terceira pergunta é uma dúvida dos brasileiros aqui também. É verdade que os sindicatos e as associações no Brasil não estão mais aceitando certificados de massagem emitidos no exterior? Olha, é preciso ter assim uma informação e um cuidado a isso, porque assim, para não gerar uma informação errônea ou no sentido dúbio, né? Não existe uma lei assim que proibindo o certificado que é feito no exterior, tá? Não tem uma lei que proíba que faça. Porém, os próprios sindicatos, associações, escolas, empregadores têm essa autonomia de ter um critério para que seja criado assim as próprias filiações, as contratações e o credenciamento, né? Então, o que significa isso na prática? De uma forma bem simples, é que muitas das empresas, mesmo, vou colocar entre parênteses, empresas também, tá? Se você for ser um funcionário também. Então, isso não é somente os sindicatos, mas as empresas, as associações, todas elas passam a solicitar o quê? Comprovação da carga horária, o que estudou, o conteúdo, assim, é necessário, se for para o exterior, é uma coisa prática de você já ter o documento juramentado. O que significa? Traduzido dentro do consulado japonês, passar pelo consulado brasileiro. Então, é necessário ter essa coisa feita já no país de origem, onde você está, antes de entrar no Brasil.
Não é chegando aqui no Brasil, é no país que faz. Então, a comprovação da instituição de origem, a carga horária, a experiência profissional. Então, são aqueles, em caso também de complementação, caso faça. Então não é correto afirmar que todo certificado estrangeiro não vale mais. Não, vale, mas você tem que fazer todo esse passo a passo, né? De ter essa documentação, principalmente essa tradução juramentada passada no consulado. Aí eles vão ter o selo. Então, é uma coisa muito, de uma forma bem juramentada. Então, é uma coisa que tem o valor do cartório e jurídico. É verdade que as empresas de massagens e clínicas no Brasil estão preferindo contratar quem tem diploma técnico ou tecnólogo ao invés de quem tem apenas cursos livres? Olha, não é assim preferindo. É assim, é questão de bom senso também, né? Se você for contratar uma pessoa que tem uma formação técnica, é bem diferente de um curso livre. Então, assim, embora o curso livre nós não podemos deixar de lado, que assim, ele é importante para aperfeiçoamento, para atualização de profissional, mas é necessário que, sendo a massoterapia, com tantos tecnólogos no mercado, com um conhecimento superior, é uma tendência mundial, é uma tendência que todos nós que tenham bom senso, entre um que fez curso livre e um de uma formação, logicamente nós vamos pegar qualquer pessoa, qualquer empresa, qualquer empregador vai sim pegar pessoa, porque isso acontece também em questão de segurança jurídica. Porque uma pessoa que tem uma formação, ela está respaldada dentro daquilo que está fazendo. Então, conhece a biossegurança, conhece a ética, a conduta. Num curso livre, não é que não seja, ela é importante, mas é uma diferença em questão de segurança jurídica. Então, isso demonstra que possui, quando a pessoa vai fazer alguma coisa que tem a carga horária, ela é muito bem definida com as diretrizes oficiais. Então, falando num português bem claro, no Japão, acontece um acidente. Se a pessoa está habilitada, tem a carteira de habilitação, está dentro da lei. Se não acontece um acidente e não tem carteira de habilitação, não tem choro. Está sendo feita uma coisa errada. Então, é importante saber que no Brasil as pessoas podem ter 3 níveis de formação, que é curso livre, curso técnico em massoterapia e curso superior de tecnólogo. Então, nesse ranking que está, qual preferência que um empregador, uma empresa, todo vai ter? Logicamente, uma pessoa com formação técnica, porque tecnólogo ainda está começando, então ainda está começando no mercado. Mas se tem a formação técnica, vai vencer do que um curso livre. Não que a gente fala que o curso livre não seja bom, ao contrário, ele serve para aperfeiçoamento. Para quem aprendeu a trabalhar e ganhou experiência fora do Brasil com a massoterapia, com a massagem, qual é o caminho correto para regularizar a situação e trabalhar com massagens no Brasil sem medo? Sem medo em qualquer lugar. Quando você dirige um carro sem carteira de habilitação, logicamente você vai ter medo. Então, assim, você tem que estar documentado, você tem que estar
habilitado. Tem que ter a habilitação. E o que significa? O primeiro coisa é assim, ter a documentação, que nem na coisa, você é pego na Blitz, um exemplo de carro. Então você tem que ter todas as documentações do carro, sua habilitação. A mesma coisa a gente explica. É necessário, primeira coisa, fazer a documentação obtida no exterior. Então, o que inclui? Certificado, histórico, carga horária, conteúdo pragmático, aquele conteúdo que é o material, o que você estudou, que é anatomia, fisiologia, patologia, e assim vai, que são as que a gente chama de matriz curricular, né? De uma coisa que faz o campo propedêutico da massoterapia. E o que faz também o documento que comprove sua experiência profissional, né? Que faz que você trabalhou em que área tal. E além disso, é recomendável verificar se essa formação exige as exigências do mercado brasileiro ou se necessita de alguma complementação por curso, essas coisas. Então, é importante estar ciente que no Brasil também, além de ter a formação do Instituto Federal, que assim, tá? Nós temos o Senac também, que faz. Então, é estar, assim, coligado a alguma instituição ligada que seja reconhecida pelo MEC. Então, isso seria a primeira coisa. E também quem faz esse planejamento, com certeza vai evitar um monte de dor de cabeça. E também há uma porta aberta de falar, eu tenho a carteira de habilitação, posso ser motorista? Mais ou menos dessa forma. Se a lei que regulamenta a profissão de massoterapeuta for aprovada no Brasil, o que vai acontecer com quem tem apenas os cursos livres? Olha, é bem importante ler o projeto da lei, o projeto de APLS, Projeto Lei de Lei do Senado 1262/2023, porque lá foi um projeto muito bem pensado, que acolheu todas as categorias, não é o tipo, não quero essa pessoa, tá. O que foi? Foi feito um projeto que esteja dando também garantia a direito adquirido. Então, quem está na área e também é importante que essa lei está em tramitação, mas ainda há tempo de você fazer um curso técnico ou tecnólogo, então há tempo. E a lei pode, assim, ele está em projeto de tramitação, então quer dizer, ainda está na barriga da mamãe, não foi ainda nascida, então ele pode, enquanto isso, você fazer o enxoval do bebê, modo de dizer, e qual dela, você ir fazendo já essa adequação para estudar um curso técnico que hoje existe em vários locais. E também que é importante ter ciência que a lei ela pode ser assim, sofrer alterações. Então, só que para isso, mesmo que seja essa transição, a gente tem um período. Então, essa lei que vai determinar. Mas tem esse período, porque isso acontece em todas as profissões que tiveram essa transição. Então, quem está agora o direito adquirido, a pessoa não vai perder esse direito. Só que tem o período para se adequar, para se complementar. Então, resumindo, não é ainda tarde para você estudar 2 anos, 2 anos e meio de fazer um técnico em massoterapia. Entendi. Só para colocar um parênteses aqui relacionado a essa questão aqui, aconteceu com a acupuntura este ano, em janeiro, não foi? A regulamentação? Sim. Então,
Na Sim, acupuntura, por exemplo, agora só pode ser acupunturista, a partir de agora, tá? A partir de agora só pode ser acupunturista quem sim. tiver nível superior. É isso mesmo, né? Sim, só que não perdeu. Aqueles que já praticaram antes, eles já têm o Uhum. direito adquirido. Então a lei Entendi. não retroage. Então eles têm o direito adquirido. Só que podem adequar. Eles não têm a qualificação, mas não têm a habilitação. Quer dizer, qualificado eles são. Então, na prática, eles podem trabalhar. Só que eles não têm a habilitação, mas têm o direito adquirido. Entendi. Então é Entendi. E necessário pode ter ser que. essa diferença que faz da pessoa que tem o direito adquirido, ele é qualificado, mas ele não é habilitado. Entendi. Entendi. E pode ser que aconteça a mesma coisa com a massoterapia. Sim, existe, só que a massoterapia, ela já é regulamentada pela lei de 61. O que é? Ela tem uma lei. Enquanto que a acupuntura, deixa eu só explicar, a acupuntura, ela não era reconhecida, não tinha uma lei que reconhecesse os acupunturistas. A massoterapia, ela já tem uma lei de 61. Ela só não é regulamentada totalmente. Então é uma lei que não tem um conselho, mas ela tem uma Entendi. lei que nos resguarda como uma profissão. Perfeito. Entendi. Entendi. Diferente da acupuntura que não tinha uma lei. Qual é o primeiro passo que o brasileiro, ainda aqui no Japão, deve dar antes de arrumar as malas para voltar ao Brasil? A gente fala descobrir quais são os documentos que é necessário. Isso é muito importante. Ainda no Japão, como eu disse, fazer antes de vir para o Brasil, como eu disse anteriormente, né, na pergunta anterior que foi assim, deixa reunido toda a documentação. Isso é importantíssimo. Então solicita também o histórico, os programas de disciplina, porque tudo aquilo que você, mesmo que você trabalhe num spa, num onsen, mas se você trabalhar com a massagem, com as terapias culturais, com a terapia corporal, não tem problema. Isso já forma um documento que comprova assim sua experiência profissional, que você atuou nessa área. Então, o Japão tem muito kenkorando, essas coisas. Tá? Então, isso é importante você ter todo, através do seu lerite, que comprove, assim, isso é minha forma que eu trabalhei no Japão. Então, ali está uma forma de comprovar um documento. Então, é necessário, não é de boca a boca. É um documento escrito ali, colocado todo o local, o endereço. Então, tendo isso, já é uma primeira exigência. Depois que faz, o que pega na região que você está, você onde vai trabalhar. Então, procura, como eu disse, o Senac, tem várias coisas. Se tiver aqui no estado do Paraná, tem o Instituto Federal, que são 2, e no Rio de Janeiro. Então, nós temos 5 institutos federais. Então, tem alguns programas também. Então, vê e como tá e converse com as escolas para fazer a adequação necessárias, tá? E aí, também é importante você seguir a evolução da lei, porque o Brasil também está direto em mudanças políticas, né? Mas a qualificação profissional deixa de ser um diferencial quando você tem uma formação. Então, por mais que seja, se você está o que eu bato a tecla na regulamentação é que assim é a segurança
principalmente você ser massoterapeuta, falar, eu sou formado em massoterapia, as pessoas têm essa segurança de passar ao cliente. A mesma coisa você vê uma pessoa que está trabalhando, dando uma injeção e falar, você é enfermeira? Você tem formação técnica? Não, eu aprendi. Como assim? Nós somos da área da saúde também. Então, viu a disparidade? Então, é por isso que eu bato sempre. Se você trabalha com a massoterapia, você está trabalhando na área da saúde, do bem-estar, você está colocando uma pessoa, seu cliente está colocando toda confiança do que é mais sagrado, que é o corpo humano. E você vai manipular esse corpo humano. Então, é preciso ter respeito, ética, o conhecimento. Então, essa é uma das formas que eu sempre bato na tecla, que é assim, é importante ter essa formação, porque muitas vezes a pessoa tem que ter conhecimento, por exemplo, a pessoa principalmente viaja muito, tá? Sente cansado, tá? Aquela coisa, fala que, mas tá roxo. Não, mas pode ser o quê? Início de trombose. Isso acontece muito, principalmente quando a gente vai várias horas de avião do Brasil para o Japão. Então, uma pessoa que tem esse conhecimento, ele vai saber falar, olha, encaminhar, no caso, do que fazer, como agir. Assim também vai saber fazer o drapejamento, a conduta ética. E isso não se aprende fazendo, porque tem o conteúdo, tem um escopo. Então, a biossegurança. Então, a mesma coisa, eu falo, você vai colocar sua saúde, o seu corpo, a sua vida, entre aspas, numa pessoa que fala, você é técnico em enfermagem? Não, eu fiz um curso ali, eu vi. Não é assim? Não, eu ajudei a família. Existe uma disparidade muito grande. Então, é necessário ter essa formação. É por isso que eu bato a tecla. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que já fui paciente. Então, e fui manipulada e sempre dessa forma é uma diferença muito grande a responsabilidade. Então, assim, pode não acontecer nada. Mas se acontecer, não tem como escapar, porque nós trabalhamos essa responsabilidade. Isso mesmo. Muito bom. Ótimo. Nossa. Yumi Sensei, todos esses pontos aqui que mencionamos nessa conversa aqui de 30 minutos são as principais dúvidas que os brasileiros têm aqui no Japão. E essa conversa que tivemos hoje foi muito relevante, pontual e esclarecedor. Yumi Sensei, muito obrigado. A sua participação hoje aqui na Conexão Hashi foi de um valor assim imensurável. Eu que agradeço pela oportunidade, principalmente assim que os brasileiros ali no Japão têm essa possibilidade de estudarem, aproveitarem, porque o Japão é um país que é o berço do shiatsu, então essa oportunidade, estudem, venham, porque nós brasileiros aqui precisamos muito dessa mão de obra, modo de dizer, mas que tenha conhecimento e uma formação técnica que faz todo o diferencial, porque o brasileiro, a sociedade, tá uma globalização total, então o público também é mais exigente, a competitividade também é exigente, e nada melhor que uma formação técnica, uma formação tecnóloga. E se está no Japão, tem essa oportunidade, aproveitem. Agradeço pelo seu tempo, carinho, honestidade e transparência.
Você trouxe um banho de realidade urgente para os brasileiros aqui no Japão, mostrando caminhos seguros para o retorno ao Brasil. Ouvir alguém com seu conhecimento técnico e jurídico e sensibilidade humana é um privilégio para todos nós. Parabéns pelo seu trabalho maravilhoso na Federação dos Massoterapeutas do Brasil e pela dedicação ao próximo, seja dentro dos seus atendimentos ou então no ambiente educacional. Um grande abraço, muito sucesso. Até a próxima. Até a próxima, eu que agradeço. E para você que nos assistiu até o final, espero que este episódio tenha despertado o seu coração para a importância de se qualificar e se regularizar de verdade. O mercado muda, as regras mudam. E o profissional que deseja viver da massagem precisa de estar amparado por uma formação oficial e séria. Não deixe para depois o futuro da sua carreira e o sustento da sua família quando voltar ao Brasil. Comece a se planejar ainda hoje, enquanto você está aqui no Japão. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e nos vemos no próximo Conexão Hashi. Até lá!